Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Vou trazer aqui, eu não sou muito de dar notícia, mas eu gosto de fazer comentário. Eu não sou jornalista, eu gosto de bater papo, sou torcedor. Valorizo muito, portanto, o trabalho dos jornalistas, principalmente o bom jornalismo, tá certo? Porque eu não sei fazer isso, não sei fazer jornalismo. Então, né, a notícia, né, a imprensa, ela é sempre uma instituição social muito importante. Mas vamos falar da Lei 1013 de 2020, né? Lei 1013/20, que propõe mudanças no Estatuto do Torcedor. Pois é, bom, ela tem alguns aspectos aqui, eu não vou comentar todos, apenas alguns, que eu acho que são os mais importantes, pelo menos do meu ponto de vista. Se não, é só procurar aí, né, no site da Câmara, Lei 1013/20, né, ou seja, 1013/20, e você pode ir lá ler o projeto de lei, as emendas e etc. Né? Mas uma das coisas que eu achei aqui importante foi assim a questão da flexibilização fiscal, né, para os clubes enquanto durar a pandemia. Então, o clube, ele está ali, né, ele vai ter uma folga no FGTS e no recolhimento também da Previdência. E o que isso significa? Significa que não é uma total isenção, mas nessa situação de crise, uma situação delicada, né, os clubes terão esse alívio fiscal. Isso é importante e acontece em vários setores da economia, né? Várias empresas, às vezes, têm dívida perdoada, ganha... Essa mesmo foi embora do Brasil, a Ford, que ela ganhou de isenção fiscal do Brasil, né? Em vários aspectos, não está no gibi. E num contexto de crise, pela importância que o futebol tem para a economia, né? Ele tem uma importância econômica, ele gera emprego, mas também ele tem uma importância cultural e material decisiva para a formação até da nossa identidade nacional. E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar foi a emenda feita pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que passou um verniz social nesse afrouxamento fiscal. É claro, né? Porque numa situação de crise econômica, é claro que o governo tem que se utilizar da sua capacidade, né, de endividamento para resolver certos problemas, tem que injetar dinheiro aqui e ali, evitar o quebra-quebra e as consequências sociais catastróficas de uma crise numa economia capitalista. Então, o governo vai ter sempre que intervir de forma decisiva, não só para salvar as empresas, não só para salvar o capital, mas também para salvar o trabalho. E essa emenda ela é positiva na medida em que a contrapartida para esse afrouxamento fiscal, né, para esse alívio aí na conta dos clubes nesse momento de crise, é o pagamento de salários dos funcionários. Ou seja, segurar o emprego, né, e evitar a deterioração da qualidade de vida do trabalhador no momento de crise, que é ficar sem receber, etc. Né? Então, aquele camarada que é o porteiro do clube, o roupeiro, né, os que trabalham diretamente no futebol, mas não são jogadores, aqueles que têm um salário mais baixo, a contrapartida é essa galera receber o seu salário. Bom, isso já é importante. Acho que também seria importante evitar também as demissões, notadamente das pessoas que ganham pouco. Ou seja, tentar segurar nessa crise as empresas e os empregos, que isso é importante. Então, essa emenda aí da Fernanda Melchiona foi bacana. Agora, isso daí também dificulta a rescisão unilateral
de contrato, normalmente feita pelo jogador, é claro, né? Por atraso, né, no recolhimento aí do FGTS, por exemplo, né? Então, aquela coisa do jogador entrar na justiça e pedir, né, uma rescisão unilateral de contrato, isso vai ser dificultado. Claro, a gente está numa crise, né? Claro que isso é um pouco polêmico e tal, acho que o sindicato dos jogadores vai reclamar, mas nada que uma boa conversa entre as partes, né, não altere isso daí de uma forma a criar uma dinâmica de equilíbrio. Mas é muito positivo, né, que os clubes tenham esse alívio aí fiscal para poder respirar nessa crise, e é muito positivo também que se mantenham os salários daqueles que ganham menos e os empregos, né? Então, o capitalismo só funciona assim, com uma conciliação entre capital e trabalho, né? E um outro aspecto que está sendo muito pouco discutido é a possibilidade da mudança de regulamento, que a gente sempre falou aqui, que não era para fazer essa loucura, para preservar a saúde dos profissionais, dava para tentar reorganizar o campeonato. Ah, mas tem um impedimento jurídico e etc. Bom, agora não tem mais, né? Isso deveria ter vindo antes, mas tudo bem. Dá para ficar viajando um país gigantesco numa pandemia, quando você pode reorganizar o campeonato para jogar em sedes. Já expliquei isso aqui várias vezes, né? Nas cidades menos atingidas, etc., num outro formato, com outro regulamento, enfim. Agora, isso abre o precedente também para um monte de coisa. Bom, isso daqui vale enquanto durar o estado de calamidade. Mas vem cá, cara, a gente sabe que nessa crise, esse campeonato burro de 20 clubes, que eu já expliquei aqui, que jogou para fora do Brasil, interior de São Paulo, que tem muita cidade rica, com uma renda per capita acima da média nacional, com IDH acima da média nacional, que portanto representa comercial de consumo. Esse campeonato de 20 clubes, que despreza a dimensão continental do Brasil, que quase que separou o Nordeste do Brasil. Tudo que eu já falei aqui no vídeo de ontem, isso daqui, enquanto durar a pandemia, tem um precedente aqui para reorganizar os campeonatos, os calendários, porque não dá. Imagina, vamos supor, Cruzeiro não sobe e cai Botafogo e Vasco. São -3 do G12 na Série A. Meu amigo, isso não se sustenta no longo prazo. Então, tem que reordenar isso daí, repensar direitinho, né? A organização, a fórmula das competições, o nosso calendário, de um modo a reestruturar o futebol brasileiro, contemplando, né, a dimensão continental do Brasil, né, fazendo com que o futebol seja esse elemento, né, que sempre foi de onipresença, porque nós não temos 120, nós não temos 20 clubes, nós não temos apenas o futebol no Centro-Sul. A dimensão continental do Brasil precisa ser contemplada. Então esse aspecto aqui, da mudança de regulamento, eu acho que pode vir coisa daí, hein? Intuição só. Esse aqui é o comentário de uma mudança de impacto. Vai ter polêmica sempre, vai ter discussão, mas tem coisas positivas, como eu coloquei aqui, que é de dar um alívio para o empregador, pela via ali dos impostos, e também, né, dar um alívio para o trabalhador, para que ele tenha pelo menos a garantia do seu emprego. Acho que é uma lei que tenta balancear aí com as suas emendas, etc., o capital e o trabalho. Vamos ver que desdobramento que isso vai ter, e tomara que a gente chegue a um modelo de equilíbrio que contemple o interesse de todas as partes. Tá certo? Um grande abraço, sou o Teixeira Mendes e esse aqui é o comentário da Lei 1013/20. Abraço, galera!